Vamos orar. Pai, obrigado, Deus. Nós abrimos a Tua palavra, Senhor Pai, e sabemos, Senhor Deus, que dela só flui vida, Senhor Deus. Se nossos corações forem, Senhor Pai, corações regenerados. Mas que, Senhor Deus, não flui, Senhor Deus, nada, Senhor Deus, para um coração morto. Que todos nós tenhamos um coração, Senhor Pai, vivo para Ti, Senhor Deus, para que possamos contemplar, através da Tua palavra, a Tua beleza na face do Teu Filho e sermos transformados. É o nosso desejo, Pai, para todos nós que, Senhor Pai, estamos diante da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Cláudio. Amém. A palavra de Deus tem a mais profunda psicologia para a alma humana, não é? No domingo nós estávamos olhando para Saul e Davi, não é? E olhamos no domingo de manhã, olhando para a vida de Saul, a capacidade do auto-engano na nossa alma, a estrutura do auto-engano e a solução para o auto-engano. À noite nós continuamos olhando para Saul e Davi, e vimos o medo, não é? Como ele se apresenta, e a falsa coragem que o mundo dá e o humanismo secular dá, e por fim vimos a verdadeira coragem. Eu queria continuar olhando para a vida de Davi, aqui em 1 Samuel, de 1 a 14, para olhar outro aspecto da alma humana, quão rica é a palavra de Deus, né, em toda parte, para sondar nossas almas. Diz assim: sucedeu que, acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos olhos dele. E ele disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta? Senão o trono, senão o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte do Senhor se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. A vida de Davi é a Bíblia dedica mais páginas, a pessoa que a Bíblia dedica mais páginas, sem ser Jesus, é Davi. Ou seja, há mais capítulos sobre Davi do que sobre qualquer outra pessoa que não seja Jesus na Bíblia. Então é o maior e mais abrangente relato de toda a antiguidade sobre o que constrói e destrói uma vida individual. E você deve, apenas com base nisso, prestar muita atenção nela, porque se na palavra inspirada de Deus ele escolheu Davi para falar mais a respeito dele do que qualquer outro homem, é óbvio que Davi estava num lugar único, e Deus tinha muito a ensinar a nós através da vida dele, né? Já que não há nada excessivo na palavra de Deus. E eu tenho pregado e ensinado anos, não é? Enquanto eu estava lendo essa história. E isso é uma quantidade enorme de sermões, décadas, não é? Sermões, palestras, escritos, e milhares, na verdade. Então, enquanto eu estava olhando esse texto, me ocorreu que
eu acho que eu falei só apenas uma ou duas ou três vezes sobre inveja durante todo esse tempo. E eu estava me perguntando por quê, e eu percebi até certo ponto que um ministro da palavra, não é? Ele fala muito sobre coisas que lhe perguntam muito. Isso é natural. As pessoas estão sempre dizendo: eu tenho problema com a raiva, eu tenho problema com a culpa, eu tenho problema com o desânimo, eu tenho problema com a ansiedade. E há muitas coisas, mas acho que em toda a minha vida, não tenho certeza, não é? Que em toda a minha vida como pastor, nunca ninguém chegou para mim, nunca, e disse: eu tenho problema com a inveja. Nunca. Eu acho que ninguém já disse: por que não ouvimos mais sermões sobre inveja? Pastor, eu tenho um problema sério de inveja na minha vida, não é? Nem aconselhamento, enfim. E você sabe, o nosso trabalho de ensinar a palavra de Deus é dizer o que o texto diz em cada lugar e mostrar o evangelho nele, não é? E eu faço isso com confiança hoje, porque não apenas a Bíblia, não é? Isso é suficiente, mas todos os homens mais sábios que nós conhecemos, não é? Ou grandes filósofos como Aristóteles, dedicou um grande tempo a falar sobre a inveja como a raiz de toda a miséria humana. Então eu quero dar uma olhada aqui nessa história que nós lemos sobre três tópicos, né? A inveja em si, sua escravidão e qual é o único caminho único para a liberdade. Então a inveja, em primeiro lugar, a gente vê a descrição aqui da inveja de Saul. E a descrição clássica disso está no verso 7 a 9, que diz: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão um reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Em outras palavras, a inveja de Saul, sua inveja assassina, entrou em seu coração naquele dia e o dominou. Você vai ver esse homem ser destruído por esse sentimento. E o texto nos ensina três coisas sobre a inveja, logo assim de cara, não é? Primeiro, sua seriedade. A vida de um rei, do primeiro rei de Israel, vai ser totalmente destruída por causa disso. Segundo, nós vemos os seus sinais. E a Bíblia mostra isso para nós podemos realmente identificar facilmente em nós mesmos. Mas nós também vemos o poder que a inveja tem. Então, em primeiro lugar, a sua seriedade. O significado do texto sobre a inveja é que, como eu vou demonstrar daqui a pouco, nós não levamos muito a sério a inveja em nosso mundo. Nós não a vemos com o peso que ela tem em nossa cultura. Ela pode arruinar a vida inteira, não é? Ela pode destruir totalmente a vida, como foi com Saul, e no entanto nós não levamos muito a sério. Se você fizer uma pesquisa no Google sobre inveja em inglês, não é? Onde você vai ter mais acessos, os primeiros 90% das referências que você vai obter não tem nada a ver com o pecado, não é? Eu diria que de certa forma tem, mas não é com essa intenção que as pessoas colocaram lá e que o motor de busca do Google acha, não é? Quase sempre está ligado a alguma coisa em relação à venda. São empresas ou lojas, empresas online que vendem, ou empresas anunciando. Eu vi algumas coisas assim, tipo body envy, quer dizer, está falando sobre produtos dietéticos para o corpo. Não é? Para você que inveja, não é? Um corpo escultural, maravilhoso, e você vai ver empresas e lojas com a palavra inveja sobre roupas, tentando lhe vender moda, casas, e enfim, a maior parte
dos resultados que vêm tem a ver com vender alguma coisa para nós. E o que você pode ver é a ideia que temos que a inveja é apenas uma fraqueza. Na verdade, nós achamos que quase tudo é fraqueza no homem, de tal maneira que a gente vive num mundo terapêutico e a pregação de hoje é terapêutica, porque é só psicologia secular colocada aqui. Todo mundo é doente e todo mundo precisa de terapia, não é? Então, a inveja é vista só como uma fraqueza, que na verdade é boa para estimular a economia. Não é um mal. Joseph Epstein, que é um estudioso conhecido, não é? Lançou um livro há anos atrás, ele está com 84 anos, sobre a inveja pela Oxford University Press. E, no entanto, quando você lê o livro, ele é um cara muito perspicaz, mas ele também não trata a inveja da maneira séria e grave que ela é. Mas ele tem uns bons insights, apesar disso, melhor do que a maioria das pessoas. Mas quando você lê, você vê que ele não enxerga a seriedade, não é? Então, mesmo assim, não é? Quando você faz a busca no Google, há indícios do que Aristóteles, por exemplo, falou como algo que destrói a vida inteira, e de que essas atitudes de levar a inveja levianamente, sem entender sua natureza, estão completamente destruindo a vida das pessoas. Um dos sites era, na verdade, um site para mulheres jovens, chamada Inveja, né, em inglês, e ele incentivava as jovens a se conectar, escrever e dar o nome das mulheres bonitas que elas mais invejavam. Então estavam lá as pessoas escrevendo sobre as mulheres que elas mais invejavam. Você vê como há uma... Mas só que na página, após páginas, as pessoas diziam: eu tenho inveja da um modelo tal, da atriz tal, enfim, era assim, eu invejo isso, eu invejo aquilo. Parece uma conversa inocente, mas bem na frente da página, a mulher que administra a página, o site, ela colocou um aviso de isenção de responsabilidade. Nunca é bom quando as pessoas pedem isenção de responsabilidade, né? As grandes empresas que vendem vacinas no mundo sempre venderam, agora, né, nesses últimos anos, para o mundo inteiro, mas quiseram que cada governo assinasse um termo de isenção de responsabilidade. Ou seja, se acontecer alguma coisa, você não pode nos responsabilizar. Não é bom quando alguém nos propõe isso. Você nunca se sente à vontade se alguém fala assim: ó, vou te vender o carro, mas ó, não tem garantia nenhuma. Assina aqui que qualquer coisa que aconteça, o problema é seu. Você já vai pensar: não sei por que você não quer se responsabilizar. Então, lá nessa página, que cada um falava sobre a sua inveja, de quem invejava e tal, tinha lá uma isenção de responsabilidade. E estava escrito assim: uma coisa que está me incomodando, a dona da página diz, é que recebi relatos de que vários sites pró-anorexia possuem links para esta página. Quero que saibam que não apoio isso de forma nenhuma. Aristóteles poderia ter dito a ela que você não pode encorajar a inveja de forma alguma e não se responsabilizar. A inveja começa como uma dor de cabeça. E você pode pensar que a inveja é só uma dor de cabeça. O que é uma dor de cabeça, não é? Mas tumores no cérebro também começam só com uma dor de cabeça. E esse é o problema de você levar a inveja como uma leve dor de cabeça. Ela é muito mais do que isso. Então, para ela não ver a ligação entre a inveja e a anorexia, para ela não ver a ligação entre a inveja e todos os outros as circunstâncias letais que ela leva, ou ela não está vendo a gravidade da inveja, ou ela está se fazendo de desentendida, não é? Porque ela é um destruidor de vidas e ela pode começar, e esse é o problema, de uma maneira muito pequena. Não é? Mas o mesmo acontece com o tumor cerebral. Ele também começa de uma maneira muito pequena. Na verdade, todos os tumores começam de uma maneira muito pequena. Uma célula defeituosa e parece tão pequeno perto de quantas células nós temos no corpo. Mas aquilo não fica daquele jeito, né? Então, a segunda coisa que nós aprendemos na passagem são os sinais. E nós recebemos aqui, nessa passagem, se tivéssemos em outras, poderíamos ver outros, mas aqui nós recebemos 2 sinais de inveja. E como você sabe que ela está lá?
Existem dois sinais que você vê em Saul, e vou apenas dizer a você os dois juntos, porque eles estão muito próximos um do outro. Inveja é ser incapaz, é ser incapaz de desfrutar o que outra pessoa tem por causa da comparação. E também é ser incapaz de desfrutar o que você tem por causa do ressentimento. Primeiro, a incapacidade de aproveitar o que a outra pessoa tem por causa da comparação. Nós queremos ver a essência disso. Você tem de dar uma olhada aqui no versículo 8. A Bíblia diz que Saul disse: elas deram 10.000 para Davi, mas só 1.000 para mim. Você vê, aí está. Ele recebeu tanto, mas eu... Ele não pode simplesmente dizer: olhe para as realizações de Davi, olhe para esse menino, não é? Olhe como há pouco tempo atrás ele enfrentou aquele gigante, quando todos estavam com medo. Olha como Deus tem abençoado Davi. Veja as suas vitórias. Eu mandei ele para várias batalhas difíceis. Ele sempre liderou o exército com valentia. Veja a aclamação, veja o reconhecimento que as pessoas têm do que Deus está fazendo na vida dele. Veja o quanto as pessoas o amam. Ele não pode porque ele colocou um mais eu. Então o primeiro sinal da inveja é que você nunca consegue apreciar o que outra pessoa tem. Quase toda ideologia que domina a cultura dos nossos dias é vitimista. Todo mundo está se vitimizando, porque é alto, porque é baixo, porque é negro, porque é amarelo, porque é branco, porque o olho é assim. Todo mundo está se vitimizando, porque está todo mundo se comparando, e na comparação está todo mundo achando que está no prejuízo. A gente compara nossos antepassados, e meu antepassado foi desse jeito, e aconteceu isso com ele, com o antepassado do outro não aconteceu desse jeito. Nós vivemos numa cultura de vítimas, mas por causa da comparação. Nós estamos comparando o tempo todo. Então você não pode apreciar sua beleza. Você não pode apreciar a felicidade da outra pessoa. Você não pode apreciar a atratividade de outra pessoa, como Saul não podia apreciar a atratividade de Davi. Você não pode apreciar o sucesso deles sem imediatamente conectar com você. Se você não conectasse com você, estaria tudo bem. Não é? Se Saul pudesse olhar só para todas essas coisas em Davi, estaria tudo bem. Mas ele conectou aquilo com ele mesmo. E a inveja faz todas as coisas serem sobre nós. Você pode estar olhando na televisão, o cara mostrando a casa dele, sei lá, um programa que mostra casas. Você pode, então, pensar: eu não tenho uma casa assim. Eu nunca vou ter uma casa assim. Você vê, em vez de você apreciar o que estava acontecendo, você ligou aquilo a você. A inveja tem essa capacidade de ligar todas as coisas serem sobre nós. Tudo é sobre nós. O elogio que alguém recebe é sobre nós. Eu nunca recebi esse reconhecimento. Você não pode simplesmente apreciar o fato de que aqui está alguém que é feliz no casamento. É ótimo, alguém feliz no casamento, sem imediatamente pensar: mas eu não sou feliz assim no meu. Pronto. Aquilo que seria uma alegria apreciar a felicidade do casamento de alguém já passa a não ser algo feliz, porque eu penso: eu não sou feliz dessa forma no casamento. Você não pode avaliar que alguém fez aquele marcador de sucesso sem pensar: mas eu não fiz. Você não pode imaginar que alguém está ganhando uma quantidade de dinheiro sem pensar: mas eu não estou ganhando. É uma incapacidade de não conectar tudo a nós mesmos. Por outro lado, você percebe um impulso motivador. Você pode ver que o coração da inveja é o versículo 8, que diz: e Saul ficou muito irado, muito zangado. Uma versão diz: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. Que palavra? Os elogios que Davi estava recebendo. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta para ele a não ser o meu trono? Então é possível querer algo que alguém tem, que você não tem, e não ser invejoso. Não é? Só para dar um exemplo totalmente seguro, totalmente puro. Se você alguma vez ler os evangelhos, ou o evangelho, e ver Jesus muito mais amoroso, muito mais sábio, muito mais gentil, e você disser:
Eu quero ser amoroso assim. Eu quero ser sábio dessa forma. Eu quero tanto ser gentil dessa maneira. Isso não é inveja. Não é. Na verdade, não é inveja, porque você vê, é alegria. É uma saudade, é um anseio. Mas é uma alegria que te motiva. Eu coloquei Cristo, mas você pode olhar para Paulo assim, você pode olhar para Jonathan Edwards e dizer, eu queria ser sábio assim. É o que te motiva, é o que faz você apreciar o que Deus fez através de Jonathan Edwards. E inveja é ressentimento. Inveja nunca assim, é invejar alguém, o que ele tem, comparar-se e ressentir-se disso. Se sentir mal, não sentir alegria e fazer aquilo ser em relação a você. Então, esse sentimento destrói sua capacidade de desfrutar o que você tem por causa da comparação. É óbvio, não é? Veja, essas coisas, elas andam juntas. Por exemplo, você compara o que você tem com alguém que tem mais. Portanto, o que você tem, você já não pode desfrutar. Você poderia desfrutar alegremente o seu salário, o seu carro, a sua casa, ou, enfim, a sua vida. Mas se você comparar isso com outra vida, com outras coisas, você já não pode desfrutar com alegria o que você tem. E é isso que a inveja faz. E você, além de comparar com alguém que tem, você acha que aquela pessoa não merece mais do que você ter aquilo. Eles não merecem o que tem, e isso destrói sua capacidade de desfrutar o que você tem, porque você começa a achar que você não tem o que você merece, ou não está recebendo o que você merece. Na verdade, você pode até ter inveja de si mesmo. Há pessoas que têm inveja de si mesmo e isso está destruindo elas. Você pode dizer, eu costumava ser magro antigamente. Eu costumava ter mais saúde. Em vez de olhar para isso como alegria, obrigado, Deus, pelos anos de saúde, eu estou ressentido. Eu estou com inveja de mim mesmo antes, em algum ponto, em algum lugar. Sabe, quando Davi estava na cama, nos seus últimos dias, resolvendo aquelas coisas de quem ia suceder, então, ele era muito diferente desse Davi que nós vemos saindo para lutar com filisteus. Então, tem pessoas que sentem inveja disso, inveja de si mesmo, em outra época, em outro tempo, e se ressentem. Você até podia pensar, graças a Deus, aquilo e aquilo aconteceu, eu fiz aquilo e aquilo, Deus foi tão misericordioso, mas você se ressente. Você olha para si mesmo agora e não consegue mais se alegrar e nem desfrutar por causa do você ontem. Não é? E Joseph Epstein, naquele livro que eu mencionei da Oxford University Press, ele disse algo realmente sábio e correto. Ele disse, para olhar para os outros, quando você olha para todos os 7 pecados que foram chamados capitais, não pela Bíblia, mas pela história, não é? Eles chamam de capitais não porque eles eram mais mortais do que o outro, porque eles acham que aqueles pecados é que geram todos os outros pecados. Não é? Mas ele diz algo interessante. Ele diz que quando você olha para os pecados capitais, ele diz, olhe para a ganância, olhe para a luxúria, olhe para a gula. Ele diz, você sabe, todos os outros 7 pecados capitais destroem você igualmente. Mas por um tempo é bom. Por um tempo é bom. Todos os outros pecados mortais, capitais, lhe dão algum prazer. Por exemplo, a gula vai te matar, é pecado, mas por um tempo é bom. A luxúria, por um tempo é bom. A ganância, por um tempo é bom. Mas ele diz, mas a inveja suga toda a alegria da sua vida imediatamente. Porque é isso que a inveja é. Ou seja, a inveja é a única coisa que não é bom em momento nenhum. Não é como os outros pecados que foi bom e depois destrói. Nunca é bom. Sempre suga a sua alegria. O cara pode sentir alegria na gula durante um tempo, antes de vir a tristeza. Não é? Há prazeres efêmeros no pecado, não é? Mas não nesse pecado.
Esse pecado suga a alegria imediatamente. A inveja destrói sua capacidade de sentar e aproveitar o momento, de sentar e aproveitar o que está à sua frente, porque você está comparando, você está relutante, você não pode aproveitar aquele segundo, você nunca está satisfeito, você nunca mais vai ver Saul satisfeito a partir de agora. Você pode argumentar contra isso, mas essa é a verdade, que mesmo um homem não cristão igual ele pôde perceber claramente. Eu estava vendo alguém escrevendo um artigo, não é? John Tierney, um escritor que escreve há 3 décadas no New York Times artigos, né, desde 1990. E ele estava dizendo que os nova-iorquinos, já que ele é de lá, não é? São pessoas sempre insatisfeitas. Que ele acha que o lugar de mais pessoas insatisfeitas no mundo é Nova York. Talvez seja um certo exagero, porque ele vive lá e percebe lá. Mas ele diz que há uma fleuma neles. E nada ou ninguém é bom o suficiente para eles, ele diz. E ele dá um exemplo. Ele conta que ele, por exemplo, estava num bar de solteiros, onde o pessoal vai tentar, né, achar alguém, assim. E ele disse que ficava lá ouvindo as pessoas, e ele disse que eu via as pessoas dizer assim, entrava lá a mulher, né, e de repente ele vê alguém falando assim, puxa, tem a minha idade, mas está solteira até agora, deve ter alguma coisa, não é? Para estar solteira até agora. Ou então passava alguém e alguém dizia, puxa, se perdesse uns 7 quilos, seria ótimo. Ou então alguém dizia, claro, ele é sócio de uma empresa, mas não é uma empresa muito grande que ele é sócio. Gente, aquela pessoa ali, aquele rapaz ali é bonito, mas ele usa uma meia que é totalmente cafona, né? Aquela meia é ridícula. Como é que ele pode usar aquela meia? E ele disse que às vezes eu via as pessoas dizer assim, mas já viu que aquela pessoa pronuncia Shakespeare? É totalmente estranho, errado. E aqui está o meu favorito. Ele disse que alguém disse assim, bem, começou muito bem quando viu alguém entrando, né? Ela abriu a porta e estava fantástica. Rosto lindo, corpo lindo, sorriso lindo, tudo estava indo bem até que ela se virou. E fez uma pausa ameaçadora, a pessoa dizendo para ele, né? E balançou a cabeça. Ai, disse ele com tristeza. Ela tinha uns cotovelos muito esquisitos. E estava meio, sei lá, sujo. E ele disse que, observando, o primeiro instinto foi sugerir que podia ter alguma maneira dos dois resolverem isso, que isso não era tão importante. Não é? Talvez ele está dizendo lá que uma terapia, não é? E um pouquinho de água e sabão no cotovelo poderia resolver isso. Mas ele diz, o Epstein, que isso não faria diferença. Ele simplesmente, aquela pessoa encontraria outro problema. Não é? Ele diz, Nova York é assim. Por quê? Porque essa necessidade, porque nada é bom o suficiente, sempre há algo errado, porque ele diz, Nova York enlouquece seus habitantes. Talvez os encontros íntimos com a riqueza e o glamour constante distorceram todas as nossas perspectivas. Não é assim também? Por isso que eu falei que ele estava só descrevendo Nova York muito, achando que era o pior lugar assim, porque ele mora lá a vida inteira, né? Não é assim na igreja, não é assim em todo lugar. As pessoas não sempre estão procurando o cotovelo sujo de algo. Ah, a palavra é pregada, isso é bom, mas vai começar. Então você vê, ao contrário de muitos outros lugares, ele diz, você aqui em Nova York, você está perto da beleza em todo lugar, da riqueza, do glamour. Você sabe onde os bilionários moram, você olha pela janela deles, você pode passar por aqui, você olha os seus lustres e você vê os seus carros, você vê suas casas, você sabe onde os homens mais ricos do mundo moram, que eles estão usando. E por causa desses encontros contínuos e comparação, e por causa do ressentimento que isso traz, não demora muito, ele diz, para que a nossa alegria, não importe o que nós tenhamos, seja totalmente sugada aqui em Nova York. É engraçado, não é? Mas o artigo é engraçado, porque
só é engraçado porque nós começamos a achar que a inveja é apenas uma dor de cabeça. Porque, como eu disse, uma dor de cabeça e um tumor na cabeça tem o mesmo sintoma inicial. Não é? Mas o que acontece é que nunca fica assim. Jonathan Edwards tem um sermão maravilhoso que ele pregou há 200 anos e poucos atrás sobre a inveja, que é um sermão simplesmente fascinante. Em certa altura ele diz para você nunca subestimar o poder da inveja. Não veja isso como uma pequena fraqueza. Jonathan Edwards diz, olha que ele não vivia numa cultura tão terapêutica igual a nossa. Mas ele diz, não veja isso como uma pequena fraqueza. Não veja a inveja como algo meio fofo. Não é? Nunca subestime o poder da inveja. Pense num casal. Ele diz, não, pense mais. Pense num anjo no céu. Ele estava no céu, no paraíso. Pense no céu. Pense como o céu é maravilhoso. Então ele teve uma ideia. Jonathan Edwards diz, esse anjo pensou, eu não sou o número 1 aqui. E a inveja tornou impossível, Jonathan Edwards diz, aquele anjo desfrutar o céu dali em diante. O céu não era mais bom para ele. Ou seja, a inveja, não é que a inveja faz aquilo que você tem, que você acha que não é grande, não ser bom o suficiente para você. A inveja fez o céu não ser bom para um anjo. Quer dizer, se a inveja pode tornar, Jonathan diz, possível sugar a alegria de um ser que está no céu e o céu já não ser mais suficiente para ela, o que você acha que ela vai fazer na sua vida? Se a inveja consegue pegar um anjo numa posição gloriosa e consegue sugar dele toda a alegria e não deixar nada a ponto do céu não ser mais um bom lugar para ele, o que ele vai fazer na sua vida? Então Jonathan diz, desce um pouco e vai para um jardim perfeito. Um jardim chamado Éden, paraíso, sem morte, sem doença. O paraíso. Então Adão e Eva pensaram, aposto que a melhor árvore é a única que nós não podemos comer. E Jonathan diz que a inveja tornou o jardim do Éden insuficiente. Eles não podiam mais desfrutar do jardim. Não podiam mais se alegrar. A inveja conseguiu tirar a alegria de gente num lugar onde não havia morte, não havia dor, não havia fome, havia delícias inimagináveis. Mas a inveja fez eles não mais se sentirem felizes naquele lugar. Esse é o poder da inveja de sugar a alegria, ele diz. A inveja fez o céu ser insuficiente. A inveja fez o Éden ser insuficiente. A inveja arruinou o universo. Então ele diz, não subestime o que ela pode fazer na sua vida. Se ela fez um anjo achar o céu insuficiente para a alegria dele, sugou a alegria dele. Se ela fez o casal que jamais tinha conhecido o pecado, não conhecia a morte, fez eles se sentirem infelizes e sem alegria, então pense no poder que ela tem de destruir você. Em segundo lugar, você vê isso nos versículos 10 e 11, a escravidão, não é, que ela produz. No dia seguinte, um espírito nocivo da parte de Deus se precipitou sobre Saul e ele delirou dentro da sua casa enquanto Davi tocava a lira, como fazia todo dia. Saul estava com a lança na mão e Saul arremessou a lança, pois pensou, vou prender Davi, cravar Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes das lanças jogadas. 1 Samuel 18, 9 e 11. O que está acontecendo aqui? Há 2 coisas. A inveja traz escravidão, mas a escravidão traz você para a inveja. É isso, é complexo. A inveja traz escravidão, mas a escravidão traz inveja. Deixa eu me mostrar. Nosso tempo quinta-feira nunca é tão bom assim, não é? Primeiro, o que é esse espírito nocivo que Deus permitiu nele? Bem, a palavra prejudicial não é uma tradução ruim, então nocivo está bom. É uma palavra hebraica que realmente significa aterrorizante. Você tem que se perguntar, e sabemos que Saul tinha medo de Davi. Então, qual seria vir Deus permitir um espírito de medo dominar ele? Ele já tinha medo, né? Há outro lugar onde a gente vê essa mesma frase, uma frase meio enigmática, eu sei, mas está lá em Juízes 9, 23,
nós ouvimos a história de Abimeleque, dos homens de Siquém. Eles estão começando a se odiar, fazendo coisas odiosas um com o outro. E a Bíblia diz, Deus enviou um espírito nocivo entre Abimeleque e o cidadão de Siquém. E antes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre eles. Você tem a mesma coisa aqui. Você começa a dizer, ok, agora já havia um espírito de ódio, já havia um ódio e um terror em Saul em relação a Davi. E aqui em Siquém a mesma coisa. Então, para que Deus deixou um espírito de ódio dominá-los? Já existe um espírito de terror em Saul por causa da sua inveja, não é? Então, para que vem esse espírito? O que é interessante é que quase todos os comentaristas concordam com isso. Isso por um lado, isso está falando sobre como as coisas começam e depois como elas se perpetuam. Então, primeiro, você fica com raiva, não é? Você está com raiva, mas depois de um tempo a raiva tem você. Não é você que tem a raiva. Entende? É isso. No começo, você tem inveja, mas eventualmente a inveja vai ter você. Isso quer dizer que você perde sua capacidade de fazer qualquer outra coisa. Ela te domina. Você vai ver que vai chegar uma hora que Saul não desfruta de absolutamente nada. Ele simplesmente é obcecado em pegar Davi durante mais de uma década. Você perde a capacidade de ser um eu livre. Não é? Você perde o controle livre, porque inicialmente, não um ser livre de pecados, mas inicialmente você que tinha raiva. Mas você vai ver que eventualmente a raiva vai ter cada vez mais você, ou a inveja. Alguém pode dizer, você está dizendo apenas uma metáfora para habituação psicológica, como dizem, mas não é, isso não está honrando a visão de mundo que o escritor hebreu aqui está passando para nós, como as pessoas antigas acreditavam. A maioria das pessoas antigas acreditava que você não pode explicar todo o mal do mundo apenas pelo mal natural dentro de você. Não era uma sociedade secular como a nossa, não é? E o que está dizendo é que quanto mais você cede à raiva, quanto mais você cede à inveja, quanto mais você cede à ganância, mais cede a qualquer um dos pecados, assim, você é colocado em contato com forças, poderes sobrenaturais do mal de fora e você fica preso. Ou seja, Deus entrega o homem ao seu próprio pecado. E ele não fica preso só ao mal que está nele. E o que significa então é que a inveja leva cada vez mais para a escuridão. É isso. E o exemplo mais vívido disso que conheço é um livro de C.S. Lewis chamado Grande Divórcio. E eu me referi há pouco tempo a respeito dele. É sobre um homem que vai para os arredores do céu. É incrível o livro. E ele vê pessoas do inferno e pessoas do céu que estão tentando levar pessoas para o céu, mas elas não vão. Não é? E a certa altura ele vê uma senhora resmungona, fica sempre resmungando, que não quer ir para o céu. E ela diz, olha, eu tenho certeza que está ruim lá em cima também, eu tenho certeza que não é bom também. E ela começa a resmungar. E a certa altura o narrador do livro diz que isso não parece fazer muito sentido. Por que ela está indo para o inferno? Quer dizer, ela é apenas uma senhora resmungona, não é? Que reclama. Mas o guia diz assim, sim, mas você me entendeu mal. A questão é se ela resmunga ou apenas ela é um resmungo. Se houver uma mulher de verdade, mesmo nessa mulher o menor vestígio de uma, ainda há lá dentro... dentro dos resmungos dela, ela pode ser trazida novamente para fora. Se houver uma pequena faísca sobre todas aquelas cinzas, nós vamos explodir tudo, toda a pilha que está por cima, até chegar nessa faísca incandescente. Mas se não houver nada lá a não ser cinzas, não continuaremos soprando em nossos próprios olhos essa poeira para sempre.
a poeira assim deve ser apenas varrida e jogada no lixo. Então, mas como pode haver um resmungo sem um resmungão? A inveja sem um invejoso? E ele diz assim: toda a dificuldade de entender o inferno é que a coisa a ser entendida é quase nada. Mas você deve ter tido experiências. Começa com humor resmungão. E você é diferente dele. Talvez criticando às vezes, enfim. E você mesmo, em uma hora escura, vê como ruim isso. E você quer ser uma pessoa que não é dessa forma. Você pode se arrepender e sair disso novamente, de novo, mas pode chegar um dia em que você não possa mais fazer isso. Então não sobrará nada. Você será apenas um resmungo. Você vai ser o próprio resmungo. E você vai continuar sendo esse resmungo para sempre, como uma máquina. Você vai começar a resmungar de tudo. Nada vai estar bom. Então, a inveja leva a essa escravidão. Mas não é tão simples como no livro, né? Você vê nesse texto que a escravidão traz inveja. Bem, aqui está o que significa. A inveja nunca é genérica. Não é? A inveja nunca é uma coisa geral. Ninguém inveja tudo de todos. Não é? E certa vez eu estava conversando com um casal e o que eu percebi é que o marido invejava as esposas de outros homens. Não é que ele está querendo outras esposas. Ele invejava que a esposa dele não era igual à esposa de outras pessoas que ele conhecia. E a esposa dele invejava não os maridos de outras esposas. A esposa invejava os filhos de outras mulheres. Porque seus filhos eram um desastre. Seus filhos eram terríveis. Então, o que ela sentiu é que ela trabalhou muito e ela colocava todo o seu coração nos seus filhos e ter uma família feliz com os seus filhos. E ela via outras pessoas tendo famílias e filhos assim e ela sentia inveja. Ou seja, essas pessoas não merecem terem filhos assim e eu me esforcei tanto para ter filhos maravilhosos e eles não são. Não é? Então você vê que o marido tinha uma inveja diferente da mulher, não é? E isso mostra a maneira única como funciona a alma de cada um de nós. Nós temos que descobrir o que está por trás da nossa inveja. No domingo eu falei que você deve descobrir o que está... Você descobre o seu coração quando você vê o que está por trás dos seus maiores medos. Você descobre o que é a sua fonte motivacional, o que é o ídolo da sua vida. E aqui você tem outra coisa. Quando você olha para as pessoas, aquilo que você inveja nas pessoas vai dizer algo fundamental a respeito de você. Olhe para a sua inveja, porque a inveja sempre leva à escravidão. A inveja revela algo que já está impulsionando os nossos corações, que já capturou e já foi por nós decidido como aquilo que não vai nos dar sentido e valor. No caso de Saul, foi a realeza, o trono, ser rei. Eu quero que você mantenha isso em mente. Se você leu todo o capítulo em algum dia, né, o 18 e 20, Saul tentou matar Davi 6 vezes. As 3 primeiras vezes ele fez isso secretamente. Saul, a partir do capítulo 16, tem tido esses ataques de fúria. Ele começa a lançar lança nas pessoas, ele lança em Davi, joga lanças em Jonatas, seu filho. E você viu que nesse texto que a gente leu, ele jogou uma lança duas vezes e Davi teve que se desviar. E, na verdade, nas primeiras vezes que ele tenta matar Davi, ele é dissimulado. Ele manda Davi para guerras que ele sabe que Davi não vai vencer. Ele quer que Davi morra, mas ele não quer que ninguém saiba que ele quer que Davi morra. Ele quer que Davi morra lá na guerra, então ele manda ele para as missões mais difíceis. E ele vai com esse plano, mas não funciona. Não é? E por quê ele faz isso? Ele quer que ele seja morto na batalha. Perto do fim, ele já não está mais tentando dissimuladamente matar Davi, porque não importa mais. Ele vai matar Davi de qualquer maneira. Isso acontece por quê? Você vê que a inveja foi crescendo. No início ele tinha inveja, mas agora a inveja tinha ele. No início, a inveja dele era por causa do trono, por causa da realeza. E
ele queria realeza. Chega uma hora que ele quer aquilo, não importa o que aconteça. No início, ele sabe que se todo mundo souber que ele tem inveja de Davi e ele quer a realeza, isso faz ele menos real, menos nobre. Portanto, a inveja dele é contra aquilo que ele mais quer, se ela se manifestar, que é ser visto todo mundo como quem merece os 10 milhares, alguém nobre assim. Portanto, não há razão para tentar agarrar o que você mais deseja de uma maneira que destrói o que você mais deseja. E é por isso que ele é dissimulado no início. Porque ele não quer destruir o que ele mais deseja, ser visto como como digno da realeza, não é? Nobreza, agindo de uma maneira que não era nobre. Então, pelo menos foi assim que começou, mas você vê que aquilo se tornou tão grande que chega uma hora que ele já não se importa mais se vai ser perceptível. Qualquer coisa que seja mais importante para o seu coração do que Deus, qualquer coisa que seja mais importante para a sua vida do que Deus, é uma droga que te dá uma sensação de euforia, mas no final vai te levar a destruir aquilo que você mais queria. Porque você queria o quê? Você queria que aquilo te desse sentido, felicidade, autoestima, você queria essas coisas. E não haverá mais você, não haverá lá, haverá apenas cinza. É isso que C.S. Lewis está dizendo. Não há mais nada a não ser algo para ser jogado no lixo. E eu não posso dizer quantas vezes eu vi isso acontecer, eu não posso dizer quantas maneiras existem para que isso aconteça, principalmente que nosso tempo ali chegou ao fim. Então, é claro, aquilo sobre o qual você construiu sua identidade se foi. Não há mais nada para você. Saul queria ser nobre, mas na tentativa, na inveja que ele tinha de Davi, da sua realeza, ele foi destruindo totalmente o que ele mais queria. Agora ele já está agindo sem mais, não parece haver mais nenhum sentido. Todo mundo acha ele um rei horrível. Ninguém mais admira ele. Todos têm medo dele, até o seu filho. Ele se tornou pavoroso. Tudo que ele queria era ser visto como um grande rei, como admirável. Mas você vê, a inveja revela que em nossa raiz, se você tem inveja, e isso é aquilo que nasce no coração do homem natural, de todos os homens, ela revela algo em sua vida que é mais importante do que Deus, e é isso que vai ser a raiz da sua miséria final. Porque ela tira exatamente aquilo que estimulou ela no fim, você perde tudo. O cara queria vida, queria realeza, queria o trono, então vai tirar tudo. Assim é com todas as outras coisas na vida. Qual é a liberdade para isso? Qual é o caminho para sair disso? Não há nenhum caminho humanista secular para isso. Estão todos presos. A inveja é o que suga toda a alegria da sua vida e deriva de algo que é uma droga espiritual para a sua alma, que você precisa de cada vez mais e te destrói. Então, como a gente vai fazer? Jonathan Edwards nos mostra o caminho. E o caminho para a liberdade é encontrado no início desse texto, que diz assim: assim que ele acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas se uniu à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Então Jonatas, engraçado que eu falei que Jonathan Edwards nos mostra o caminho, e o nome do personagem aqui também é o mesmo em português. E Jonatas se despiu do manto que estava com ele e deu a Davi, e sua armadura, e até mesmo a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. O narrador está deliberadamente colocando na nossa frente duas pessoas que estão vendo a mesma coisa. Davi sendo honrado. Ambos veem que Deus ungiu Davi. Ou seja, Saul e Jonatas estão vendo que Deus escolheu Davi. Estão vendo a mesma coisa, duas pessoas. Deus escolheu Davi. Ambos veem que Deus está fazendo de Davi o futuro líder de Israel. Ambos têm muito a perder. Ambos têm muito em jogo, tanto Saul quanto Jonatas. Na verdade, Jonatas tem mais a perder do que o pai, porque Jonatas nunca foi rei. O pai podia perder o trono, mas ele foi rei durante muitos anos, décadas. Mas Jonatas não tinha sido rei, ele era só um príncipe. Ele é o herdeiro do trono. Então, se havia uma ameaça de Davi, a ameaça maior era para Jonatas do que para Saul. Não é? O que Jonatas faz é totalmente radical. Quando ele tira seu manto, ele está, na verdade, dando a Davi os seus direitos de coroa. Porque se você fosse um príncipe, seu manto representaria a sua posição. Era
a capa real, a capa de um príncipe. Se você abdicou naqueles dias, como um rei abdicava naqueles dias? Ele pegava o seu manto real, colocava no trono e saía do trono. Era assim. Então, Jonas está dando a Davi mais ainda. Não é? Observe que o texto até diz como, isso é incrível, ele deu até a sua espada para Davi. Tirou a sua espada e seu arco. Você sabe, em todas as velhas histórias, quando você deu a alguém sua espada, quando você ofereceu para alguém, primeiro entregou a sua espada, você está se tornando o quê? Radicalmente vulnerável. Aquela pessoa que você está dizendo, a minha vida está nas tuas mãos. Eu não tenho como me defender, minha espada é tua. Oferecer a espada a alguém é a sua maneira de dizer, comanda-me, você está no comando, eu não vou resistir. Eu entreguei minha arma. É a sua maneira de dizer, eu quero servir você. E por que Jonatas faria isso? Naquela época, no Oriente Próximo, nós sabemos de algo. Você não coloca a sua espada nas mãos do seu rival pelo seu trono, é óbvio, não é? E você colocaria a sua espada na barriga de quem ameaçasse o seu trono. Você vai ver os filhos de Davi lutando pelo trono, como eles se mataram. O que está acontecendo aqui, você diz que Jonatas amava Davi. Isso é colocado junto, para nos mostrar exatamente o que é o oposto da inveja. Não é? Em outras palavras, sua amizade não é uma explicação suficiente. Não é porque eles eram muito amigos. Nós vamos falar sobre amizade no outro... a amizade deles dois num outro dia. A amizade deles não é suficiente para explicar isso, porque Davi não diz, não, eu que vou te dar meu manto, não, eu dou meu manto para você, não, eu te dou a minha espada. Não fica essa coisa assim, de que eu quero você e você quer a mim, porque nós somos amigos. Não é o que acontece, não é isso que acontece aqui. Não é coisa de amizade. Em segundo lugar, não é que Jonatas seja um fraco. Você poderia pensar, Jonatas era um fraco. E ele sentiu medo, pessoal. É melhor ficar junto com Davi do que ficar contra ele. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que Jonatas é um dos maiores valentes que a Bíblia descreve. Há uma passagem na Bíblia, no capítulo 14 aqui, que é uma das passagens mais incríveis que eu acho. Jonatas, Israel está escondido em determinado lugar e ele resolve ir a determinada parte sozinho, sem avisar alguém, só com o seu escudeiro. E ele chega num lugar onde há entre as montanhas, um único lugar para passar, e há uma guarnição inteira de soldados filisteus. E ele diz para o seu... Israel está com medo. Né? Ele diz para o seu escudeiro, ele vê que não tem como passar sem ser visto. Ele diz assim, vamos o seguinte, não vamos deixar de passar, não, vamos passar. Se ele nos vir e eles nos falarem isso, então Deus entregou ele nas nossas mãos. E ele foi. E os caras viram ele, falaram exatamente o que ele tinha dito para o seu escudeiro. E a Bíblia diz que ele sozinho enfrentou a guarnição inteira com sua espada. Matou todo mundo. Lutou sozinho, de tal maneira que de longe, quando viram aquela confusão lá, o exército lá lutando lá contra uma pessoa... O pai dele, Saul, que também era um valente, perguntou assim, quem está faltando em nosso meio? Está todo mundo aqui? O que está acontecendo lá embaixo? Não é? E disseram assim, olha, só está faltando aqui Jonatas. E Jonatas estava prevalecendo de tal maneira que Saul disse, vamos todo mundo ganhar a guerra. Naquele dia. Jonatas não era um fracote. É um dos maiores guerreiros que a Bíblia descreve, que venceu as batalhas mais incríveis com sua espada. Então ele não está entregando a espada a Davi, essas coisas, porque ele era fraco, porque ele achava que numa luta com Davi ele poderia perder. Não, pode ver que quando morre Davi e Jonatas e Saul, Davi entra em pranto e diz, morreram os gigantes de Israel, os grandes guerreiros de Israel, em tantas guerras. Davi mata o cara que dá o recado, não é? E ataca aqueles que mataram eles. Então ele é um homem forte. Isso não é isso é fé. É a fé que eu diria evangélica. Ele está olhando para Davi dizendo, eu vejo que a salvação de Deus está chegando através de você, para Israel. E a única maneira de participar é eu sair do trono. Então eu vou sair, porque eu quero a salvação de Deus para Israel.
A salvação de Deus está chegando e a única maneira de eu participar é saindo do trono. Quando ele faz isso, você olha com atenção, você verá a solução para todo o problema da inveja que o texto levantou. A solução para o nosso problema é de nada ser bom o suficiente para nós. A solução para a inveja que suga a alegria da vida e nos faz ressentir ao nos comparar. Olha aqui, Jonatas, de 3 maneiras. E, em primeiro lugar, você vê que Jonatas, a atitude que a gente deve ter com os outros. A atitude que devemos ter uns com os outros. O que ele faz? Ele coloca a sua felicidade na felicidade de Davi. A felicidade de Davi não foi um problema para ele. Jonathan Edwards define o amor assim. Jonathan Edwards diz: o amor não é apenas um sentimento caloroso. Ele diz que quando você realmente ama alguém, você coloca a sua felicidade na felicidade daquela pessoa. Você deseja tanto a prosperidade deles, deseja tanto a alegria deles, deseja tanto que nada vai te fazer mais feliz do que eles serem felizes. Então você sabe que os ama assim. Você sabe que ama alguém quando a alegria dele é a sua alegria. Quando a alegria de alguém não for a sua alegria, Jonathan diz, você não ama essa pessoa. Você pode achar, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu irmão, pode ser alguém da igreja. Se a alegria dele não te enche de alegria, você não ama essa pessoa. Você diz, isso é realmente radical. Você percebe que isso nada mais é do que a conclusão lógica do que a Bíblia diz ser o amor. É isso que Jonatas faz literalmente. E 2 vezes diz que ele amou Davi como a sua própria alma. Ele amou Davi como a si mesmo. É o que está dizendo. Então ele pôde se alegrar do fato de que Deus escolheu Davi para ser o rei. Então, se você ama alguém como a si mesmo, significa que você não fica nem um pouco menos feliz quando a pessoa fica mais rica do que você, numa posição melhor do que você, com mais coisas do que você, ou recebeu naturalmente mais coisas do que você. Então, agora, todo mundo quer ser amado assim, mas ninguém naturalmente ama assim. É o que a Bíblia diz. Como podemos ser capazes disso? Ok. Em segundo lugar, veja a atitude de Jonatas. Não como, na verdade, só um sinal. Olhe, essa é a maneira de você ter isso. Essa é a única maneira da inveja ser vencida. Olhe para o Jonatas Jesus, que é para onde ele está apontando. Veja, Jonatas tirou o seu manto real. Ele tirou a sua espada, tornou-se radicalmente vulnerável para que aquele que ele amava pudesse se sentar no trono. Então há outro Jonatas, há um Jonatas definitivo, nós poderíamos dizer assim, que tinha o direito à coroa. Mas a única maneira de dar o trono àqueles que ele amava, porque na eternidade o Pai os deu a ele, era ele perder o que tinha. Então Filipenses 2 diz que Jesus Cristo, sendo igual a Deus, ou seja, ele compartilhou o trono, a natureza, todas essas coisas eternamente, mas ele se esvaziou, ele se tornou vulnerável. Na verdade, Jesus se tornou matável, não é? Se é que a gente pode usar essa palavra. Ele deu a espada, não é? Ele entregou a espada e ele foi morto. Ele não apenas deu sua espada, ele experimentou a espada. Fez mais, não é? Então, por quê? Jonathan Edwards, em seu sermão sobre a inveja, que obviamente eu li de novo, né, me lembrava dele e li de novo antes de pregar hoje, ele disse que as palavras mais maravilhosas que ele conhece estão em João 17. Quando Jesus, na noite antes de morrer, explica ao mundo e a seu Pai e aos seus discípulos por que ele está fazendo isso. Ele diz, com as suas palavras, né? Pai, eu me despojei da glória que eu mereço, para que eles possam ter uma glória que eles não merecem, para que eles possam desfrutar de uma glória que eles não merecem. Eu me esvaziei da minha glória, que eu mereço infinitamente, para que eles que não merecem recebam a glória. Jonathan diz, isso é exatamente o oposto da inveja. Jesus Cristo ama ver as pessoas receberem o que elas não merecem.
o fato dele ter que perder tudo para que as pessoas recebam o que elas não merecem, não causou no coração dele o que causa naturalmente no coração humano. A cura da inveja, Jonathan Edwards diz, é Jesus. Ele ama tanto isso que está disposto a sofrer para que possamos receber muito mais, infinitamente mais do que nós merecemos, em vez de se ressentir por recebermos o que não merecemos. Você e eu olhamos para as pessoas e dizemos, olha para aquelas pessoas, aquela pessoa não merece aquilo. Olhe, um salmo, né, de Asaf, os ricos estão falando, ha, 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 eles parecem que não têm dinheiro, parecem que não têm aquilo, eles não merecem. Jesus Cristo diz, olhe para aquela pessoa, eles não merecem o que vão receber, não é maravilhoso? Não é maravilhosa a graça? Eles vão receber todas essas coisas para que eles vejam, Pai, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Eles não merecem. Eles merecem o inferno. Eles merecem a ira infinita. Mas não é maravilhoso eles verem a glória? Se você quer ser mudado, você vê, ele está disposto a morrer para que nós recebamos exatamente o que nós não merecemos. E Jonathan diz, isso é exatamente o oposto da inveja. O oposto exato. O evangelho, a cruz, o caráter de Cristo. Se você quer ser mudado, veja como fazer. Você tem que olhar para o seu melhor amigo, maior amigo que sua alma já teve, que é Cristo. Não é? Ele ligou o seu coração ao nosso para que nos tornássemos seu tesouro, já que nós não tínhamos valor nenhum em nós mesmos. Então ele tirou o seu manto, como Jonatas. Ele tirou sua espada e ele se tornou matável. Eu quero que você ouça ele dizendo, Pai, é maravilhoso o teu plano eterno. Eu não quero ser o único filho eternamente. Eu quero ser teu filho e trazer muitos irmãos à glória. A única maneira de eles se sentarem no trono, a única maneira de serem levantados é eu ser levado o mais baixo possível. A única maneira deles se sentarem no trono do universo é eu levantar do trono e descer do trono, para que eles possam sentar-se no trono. Quando você faz isso, quando você olha para Cristo, isso derrete seu coração. Só isso lida com a inveja. É por isso que Paulo diz que em todas as coisas você só é mudado ao contemplar Cristo. Essa é uma das belezas dele. É isso que te muda de um grau de glória para outro grau de glória na vitória contra a inveja. Se o evangelho não está em sua mente, você olha para alguém que está recebendo algo que não merece, você se ressente disso. Você olha para eles e talvez por um segundo comece a se ressentir, isso não é justo. Então de repente você diz, espera um minuto, Cristo me salvou por sua graça, o que significa por um lado que infinitamente mais do que isso que eu estou olhando aqui aconteceu comigo. E quando você contempla essa beleza de Cristo, você é mudado. Se você tem olhos para ver. Se você quiser, olhe para a terceira coisa. Né? Em Jonatas, a gente vê a atitude que devemos ter uns para com os outros. Em Jonatas, nós vemos a atitude de Jesus para conosco. Mas a gente vê uma terceira coisa. Por fim, em Jonatas, a gente vê a atitude que devemos ter para com Jesus. Porque, veja, Jonatas, ele olha para Davi e ele diz, eu vejo a salvação de Deus vindo através de você, Davi, para Israel. E a única maneira de eu participar disso, e disso entrar, eu participar do que Deus está fazendo e ser alcançado por isso, é eu levantar do trono, é eu deixar o trono. E você tem que fazer exatamente o que Jonatas fez. Você tem que olhar para o ungido de Deus, aquele que vai receber toda a glória que lhe é digna. E você tem que dizer, eu vejo a salvação de Deus chegando, mas se ela vai entrar na minha vida, eu tenho que sair totalmente do trono dela. Eu tenho que tirar um manto falso que eu vesti um dia achando ser o Senhor da minha vida. Eu não posso simplesmente acreditar em Jesus, acreditar que Ele morreu. Não posso simplesmente tentar imitar Ele. Eu tenho que realmente ter um coração que se entregou completamente. Um dom. Eu tenho que tirar o meu manto, eu tenho que tirar a minha espada
E eu tenho que dizer, tudo é por tua causa. Tu és o Senhor absoluto da minha vida e de todas as coisas. E tu tem o direito de receber a glória da minha vida e da minha morte. Tem o direito de receber a glória da minha vida na abundância e na escassez. Isso mata, diz Jonathan Edwards, toda inveja. Porque a descrição do oposto da inveja é Cristo. E a contemplação de Cristo mata isso. E as 3 atitudes de Jonatas expressam bem isso. Por isso, isso é colocado junto. Saul, quanto mais ele mantinha o poder para si mesmo, quanto mais ele tentou ser rei, menos ele se tornou real, até que ele morreu. Ele perdeu tudo que ele queria. Na verdade, no final, ele nem mesmo parece agir como um ser humano. Como eu disse, todos têm medo dele, até o filho dele. Jonatas, quanto menos tentava ser rei, mais nobre ele parece. Não é assim? Quando você vê essas atitudes aqui, você não acha Jonas mais nobre? Você não vê cada vez Saul menos nobre? Quanto menos ele tentava manter a sua realeza, mais ele conseguia realeza. Então você quer realeza, você quer esse amor, você quer aquela liberdade da inveja que suga a alegria e que te enche de alegria indizível e cheia de glória. Faça com Jesus o que Jonatas fez com o ungido que ele tinha diante dele. E isso é tão real quanto. Ele realmente não ia mais ter o trono. Não pense que Jesus ocupar esse lugar na nossa vida é só um jogo. É real, não é? Faça-se um sacrifício vivo. Paulo diz em Romanos 12 que isso é o seu culto agradável, racional, aceitável, razoável. Como você pode enfrentar alguém que se entregou totalmente por você, como ele, sem que você se entregue totalmente, sem reservas, sem condições a ele, a sua glória? Se você fizer isso, isso é alegria. Como ele é exatamente o que é o oposto da inveja, ele é a alegria verdadeira. Ele disse naquele dia, para que a minha alegria esteja neles e a alegria deles seja completa. Então que Deus nos ajude a superar, vencer a inveja, que você vê, não é uma pequena coisa. Fez um anjo, o poder dela faz um anjo não se sentir feliz nem alegre no céu, nem um casal não se sentir feliz onde não há morte, não há nenhuma carência. Então só pelo evangelho, quando eu disse que o humanismo secular não tem como lidar com a inveja no coração, você vê por que não tem? Porque o oposto da inveja é Cristo. E essas atitudes você só pode ter em relação a Ele. E só Ele, Deus, pode te levar a ver o seu ungido, como Jonatas viu Davi, e levar você às mesmas atitudes. Esse é o fim da inveja e o começo da alegria. Vamos ficar de pé, vamos orar. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e